Presidente, a gente falou bastante do Executivo, falou bastante do Legislativo. O senhor escreveu um artigo brilhante dizendo que nessa guerra que estão tentando fazer entre os três poderes não é tão por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um clamor popular muito crítico à atuação do STF. Queria colher a opinião do senhor em relação a essa atuação, especificamente se não há um excesso de decisões monocráticas acontecendo. O que há aí é o seguinte, até você mencionou, esse artigo foi publicado na semana passada, né? Eu mostrei o seguinte, você sabe que aqui, acho que no começo da nossa conversa, eu estava falando que aqui no Brasil tudo é conflitância, né? É sempre uns contra outros. E esse ambiente de uns contra outros que gerou a ideia de que há um conflito entre o Congresso Nacional, no particular o Senado Federal, e o Supremo Tribunal Federal. E eu mostrei nesse artigo que é apenas uma questão de exercício de competências. E até eu disse lá, né? Eu estou dizendo obviedades aqui, mas as obviedades hoje são importantíssimas, porque é interessante, você pega dos poderes, um executa, outro legisla, outro julga. Então a função de julgar é inquestionavelmente do poder judiciário, primeiro ponto. Segundo ponto, ele só age se for provocado. A jurisdição é inerte, né? Agora, provocado, ele tem que decidir. E quem mais, convenhamos, provoca o Supremo Tribunal Federal é a classe política, né? Às vezes perde uma ação, uma legislação qualquer, lá no Congresso, vai ao Supremo Tribunal Federal e tem que decidir. Então, nesse caso específico, o Supremo tinha uma decisão até regimental da história das decisões monocráticas, né? O que começou a acontecer foi o seguinte: o Congresso, num dado momento, começou a dizer, puxa, mas decisão monocrática em matéria de declaração de inconstitucionalidade, que exige maioria absoluta. Você não pode aprovar por maioria não qualificada, né? Muito bem, o Congresso resolveu dizer, olha, eu vou editar uma normatividade que exige que as decisões monocráticas só em determinadas hipóteses, não pode ser em todos os casos. Então, disse eu no artigo, é mero exercício de competência. Compete ao Supremo julgar. Para julgar, ou ele examina a letra da lei, quando a literalidade é fulgurante, ele só aplica o que está escrito. Mas, em certos momentos, ele decide sistemicamente, ou seja, ele examina o sistema constitucional e decide. Eu dou exemplo, o aborto anencefálico, por exemplo, a fidelidade partidária, não estão previstas literalmente no texto, mas o exame sistêmico permitiu que o Supremo decidisse dessa maneira. Então, o que acontece? Quando ele decide, aquilo tem eficácia jurídica, passa a ser aplicado. Se o Legislativo, num dado momento, entende que deve ser outra orientação, o que ele faz? Ele edita uma norma, ou uma emenda constitucional, ou uma lei, dependendo da matéria. Então, o que aconteceu? A decisão do Supremo teve eficácia até este momento. No momento que surge uma nova ordem normativa, vale aquela ordem normativa. Então, por que dizer que há conflito quando se trata de mero exercício de competência? Mas é interessante, aqui eu enfatizo, né? Como é uns contra outros, então, se o Supremo decide de uma maneira, o Legislativo resolveu decidir de outra maneira, compete nisto, há um conflito de poderes. É péssimo para o país. Nós temos que tirar isso da frente, porque a Constituição, ela determina a solução pacífica de todas as controvérsias, seja no plano interno, seja no plano internacional. Por isso que eu escrevi aquele artigo. Foi muito bom. Sobre esse